Agora. Oi, gente. Meu nome é Tarra Domili. E eu sou o Canis. Nós somos terapeutas tântricos e a gente tá aqui para bater um papo sobre Tantra. Sim. Qual a pergunta que te mais fazem, assim? Perguntam como que o Tantra pode ajudar elas. E aí eu sempre tento entender qual é a busca dessa pessoa, né? Porque fica mais fácil de falar pra ela no que o Tantra, aonde que o Tantra vai entrar na vida dela, quando ela sabe mais ou menos o que ela tá querendo desenvolver na vida dela, seja na sexualidade ou no cotidiano, no dia a dia, nas relações interpessoais. Então essa resposta ela é muito variada. Para mim perguntam sempre, bem amplo, o que é Tantra? E eu sempre falo, gente, Tantra é uma prática milenar. Se você quiser saber o que é Tantra, a gente vai ficar aqui a nossa Horas. vida inteira. Sim. Então, eu acho que é um jeito muito legal esse, da gente delimitar, porque o Tantra, ele é um estilo de vida, na minha opinião. Sim, é uma maneira de viver, né? Porque ele é comportamental, né? Então você começa a identificar a maneira como você se relaciona em todos os aspectos da tua vida. E Tantra, em essência, também traz essa coisa da meditação, né? Então você pode trazer a meditação para o teu dia a dia, para a maneira como você lida com a tua vida, né? Eu vi esses dias alguém falando sobre Tantra, eu achei muito interessante. Ele deu um exemplo. Se você não é Tantra, e aí você tem uma pessoa, um vizinho que você não gosta, você tem... ou melhor, calma, deixa eu começar como é que era a história mesmo? Por exemplo, você vai sair de casa e você tem um vizinho que você odeia. Então você tem duas maneiras de lidar com essa situação. Você pode simplesmente ficar em casa esperando esse vizinho pegar o elevador e ir embora, depois você vai. Ou você ir no mesmo elevador que esse vizinho e se permitir sentir tudo que ele desperta em você. Então se você odeia ele, você tá ali diante dele, sentir toda essa raiva e passar por isso, né? Porque Tantra vem falando de aceitação, então você aceitar todas as emoções. Então acho que isso é um aspecto interessante do Tantra. Vem muito nessa direção da gente tentar lidar com as questões pessoais, individuais, mas a gente sempre está em relação com o outro, com o mundo, e a gente não está isolado. Então não tem como a gente falar que o que o Tantra vai servir para mim, né? O Tantra ele serve para mim e ele leva esse benefício para todo mundo e tudo que está ao seu entorno, né? Eu falo isso para as pessoas e até deixo isso de lição de casa. Depois que você sai de uma sessão de Tantra, vai pro mundo com outro olhar, né? Assim, e observa. E torne-se um observador de si mesmo, em primeiro lugar, e das situações. Tem a ver com isso que você está falando, Sim, né? Desse super. exemplo. O que você sente, como você sente, por quem você sente, em qual situação você sente. Porque é um processo de autoconhecimento. E eu acho que isso vem muito com a presença. Sim. E o Tantra ensina muito a presença, né? E a presença, ela é uma coisa muito difícil da gente conseguir alcançar. Porque eu acho que primeiro você tem que entrar, você tem que tomar consciência. Isso. Né? Que daí depois que você tem consciência, você consegue ter uma presença. Porque se você tem consciência do que está acontecendo, de como aquilo te influencia, como aquilo te afeta, como você se relaciona com aquilo, né? Você desenvolveu uma consciência sobre aquilo e a partir daí você consegue ter uma presença sem negar mais nada. Né? Daí que vem também o Tantra da aceitação. Né? Eu aceito o que está acontecendo e a partir de uma aceitação eu consigo me relacionar melhor com isso, não é? Sim, é uma aceitação onde quando você tem consciência, você consegue transformar. Sim. Quando você não tem consciência, você não Ficar transforma. negando aquilo, não quero olhar pra isso, não quero olhar pra isso, né? Que é o que acontece com muita gente. Às vezes, ai, meu ex-namorado, ai, terminei, tô morrendo, não aguento mais esse sofrimento. Mas tem muita coisa que a gente não quer olhar dentro daquela situação, não é? E aí você fica nessa negação, você não consegue ter consciência das coisas de verdade, né? E como que a gente vai transformar se a gente não olhar, né? Se a gente não ir fundo, inclusive. Sim. Porque a gente tem que sentir aquilo afetando a gente, pra gente saber que lugar é esse da transformação. Eu sempre falo isso pras pessoas também, não adianta você sempre viver aqui No superficial, né? e você nunca conhecer o que tá lá embaixo, porque você não vai achar onde tá o meio, Exato. né? E a vida, talvez, eu acredito muito nisso, que a vida, ela é isso, ela é esse alto e baixo. A vida é feita de nuances, ela sobe e desce,
E assim é a nossa energia no Tantra também, né? Porque todo mundo fala, porque eu quero que a minha energia suba, minha Kundalini suba. Tá, amor, ela vai subir, mas vai chegar um momento que ela vai precisar descer, porque ela tem que descarregar lá embaixo pra você conseguir subir de novo. Porque senão você fica numa superficialidade e não tem profundidade. Às vezes a pessoa vai para o atendimento, ela não sabe muito bem o que esperar. Sim. Mas a gente sabe que aquele corpo ele pode vibrar, que a Kundalini dela pode subir. Sim. Só que a pessoa nunca ouviu falar em Kundalini. Sim. Né? Ou ela nunca viu um processo da Kundalini acontecendo. Então, a Kundalini ela é essa energia que ela acontece a partir do momento que você tem um corpo ativo, um corpo vivo. A gente vive numa sociedade muito mecanizada. Tudo que a gente faz é muito mecanizado. Às vezes a gente não percebe. É uma bioeletricidade, a gente tem isso no nosso corpo. E a gente só precisa de um empurrãozinho para despertar ela, né? E tem a ver com a libido, que a libido é esse estado de potência, não está ligado somente à sexualidade, a libido ela está ligada com tudo que a gente deposita energia. É o tesão da vida, né? É o tesão da vida, tá? A gente deposita, em tudo a gente deposita uma proporção de libido. Tanto que as pessoas que estão em estados depressivos ou em estados de ansiedade, às vezes acabam depositando essa libido ou talvez de uma forma muito perdida. Eu não vou nem dizer superficial, mas desconectada, né? Muito perdida. Eu acho que é justamente nesse momento que a pessoa chega, nesse momento que a pessoa procura ajuda ou terapia, né? Para conseguir encontrar onde está esse centro, porque ela veio dispersa, né? E a Kundalini é justamente uma energia mais concentrada. É isso. E eu acho interessante você abordar essa questão essa correlação, né, que na verdade é a mesma coisa, libido, energia sexual, e essa dificuldade das pessoas em conseguir chegar nesse centro, ter essa autonomia dessa energia e usar ela a teu favor. Porque eu vejo muito que a gente cresce numa sociedade, né, mecanizada, como você diz, a gente tem que se enquadrar dentro de padrões sociais, de conceitos sociais para ser aceito dentro de uma sociedade, e isso não é ruim, desde quando isso não é demais, né? Eu acho que tudo que é equilíbrio não faz mal, mas a gente vem numa sociedade que tudo é tão reprimido, assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode expressar isso, não pode expressar aquilo, você não pode nada, entende? Mas a gente vai sendo sufocado conforme a gente vai crescendo, porque é tanto não, que você vai se desintegrando e você vai, ao mesmo tempo você vai se engessando, e aí você já não sabe mais como direcionar a tua libido, como direcionar o teu tesão para a realização das coisas, né, no teu dia a dia, e você entra nesse estado de desânimo, de você não ter mais apreço pelas coisas, porque o que é mais potente dentro de você sempre foi muito reprimido, né? Eu vejo tanta gente aí que está numa carreira que não gosta, que tem uma profissão que não gosta, que faz coisas que não gosta, porque é tanta repressão, e aí você não consegue potencializar essa força dentro de você, né? E como você mesmo disse, a libido ela não é só sexual, ela é para tudo. Para tudo você usa, você precisa da tua libido para você ter tesão nas coisas que você faz. E se você perde esse tesão, você não realiza nada, você fica olhando a vida passar, e isso é muito chato. E isso é o que o Tantra vem falar, né? Para você despertar essa energia sexual, essa libido, essa potência que está dentro de você. E aí o Tantra traz técnicas para a gente conseguir despertar essa energia, né? E as técnicas são coisas muito simples, onde as próprias ferramentas é o nosso corpo. Você não precisa de nada além do teu corpo para despertar a tua energia sexual e potencializar a tua libido, enfim, tuas realizações. Sim, super encaixa, assim, porque a gente vive em partes, né? A gente fica sempre vivendo em partes e isso se expressa muito no nosso corpo quando a gente não tem noção de que a gente tem o todo dentro da gente. Perdi. A nossa energia potente, ela passa por todos os canais do nosso corpo. Todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos. E mesmo físicos, né? Uma energia que a gente começa a movimentar no primeiro chakra, por exemplo, ela vai passar por todos os chakras, se a gente viver o todo. Sim. Como a gente vive em pedaços, né? E a gente acaba, às vezes, deixando de lado questões emocionais e afetivas, né? Colocando embaixo do tapete. As nossas
aspecto sexual da nossa vida embaixo do tapete, a gente está sempre separando, a mente do corpo, O sexo do amor. sexo do amor, é o mais comum. Eu ouvi uma explicação muito interessante sobre essa divisão do sexo e amor. Foi de uma professora minha de bioenergética, e aí ela dizia assim que lá na infância, tá lá, né, nos jogos eróticos, na autoexploração, sei lá, descobrindo mesmo. Não, na verdade não era isso, eu sou péssimo pra lembrar a história, né? Eu lembro, eu sou igual o Chapolin Colorado, o Chaves. Não, como é que é, viado? Às vezes quando você é criança, você vai lá encostar no teu pai, na tua mãe, num adulto que tá ao teu redor, e pra você aquilo ali é super prazeroso e não tem uma conotação erótica, é isso? Não é isso? Você não tem essa conotação erótica. E as pessoas, os adultos ao teu redor não sabem como lidar com isso, né? Porque isso mexe às vezes até com os próprios conflitos sexuais dele, com coisas que Os despertam. adultos, né? E eles não sabem como lidar com isso. E você acaba entendendo que essa relação de afeto com prazer corporal é errado. E daí surge, isso aí cria uma cisão sim. entre prazer e sentimento, e coração e tudo mais. Sim. Que é um assunto muito rotineiro, né? Assim, que eu vejo muitas pessoas que têm muita dificuldade em integrar sexualidade com sentimento. Sim. Né? Porque as pessoas têm milhões de coisas, assim, eu gosto de sexo com banana na cabeça do meu pau, eu gosto de apanhar, ser chamado de putinha, de cachorra, mas eu não vejo ninguém falando assim, eu adoro quando ele me olha nos olhos e simplesmente me ama. Entende? Não é? E, poxa, isso traz uma profundidade pra nossa sexualidade. E é uma coisa tão primal, né? Sim. Tipo, tão natural, que a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é conseguir olhar nos olhos, amar um corpo e sentir amor, Sim. que é o bebê, né? Ou com a amamentação, coisa assim. Voltando, né, ao Tantra, assim, é aquela primeira pergunta do que é Tantra. Tantra é tudo isso. Sim, e mais um pouco, né? E muito mais. Depende até onde você consegue ir. É, exato. O quanto você consegue ampliar a tua consciência, né? Que é isso também, né? Ampliação de consciência. Ampliação de consciência, da gente ir conseguindo se perceber no mundo, né? E é muito louco, porque quando a gente começa a fazer esse trabalho interno de se perceber, de sentir, de aprender a sentir, de se permitir sentir, Sim. né? Quando a gente não tá ficando fraco, né? A gente não tá se fragilizando demais, ficando vulnerável. Pelo contrário, a gente tá ficando mais esperto, mais perceptivo, não só nós mesmos, mas como ao outro. Eu vejo muito, assim, no meu próprio processo,